pessoal! Hoje nós estamos aqui com Liniana Lial. Ela que é Master Practitioner em Enneagrama, PNL, Inteligência Emocional e Mindfulness, terapeuta de barra de Access, terapeuta de florais de Bach e hipnoterapeuta. Ela acabou de dar uma palestra para nós sobre Enneagrama, como melhorar a liderança através do autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho com ela. Tudo bom, Liniana? Tudo bem. Bem, então assim, vamos começar para explicar para o pessoal o que é Enneagrama. Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela existe, há relatos, de que ela existe há 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, 4.519 anos. Essa ferramenta já existe, só que no primeiro momento era uma ferramenta que só os iniciados tinham acesso. Depois ela passa a novos registros que ela foi usada na antiguidade por os platãos neoplatônicos, e só no século XX, com Gurdjieff, que ela volta a tomar corpo novamente, a ser conhecida e começou a ser estudada e aprofundada. E ela fala dos 9 tipos de personalidades que existem na humanidade e seus desdobramentos. Como a gente age quando é contrariada, como a gente age quando quer manipular, como a gente age quando quer alguma coisa, por que a gente repete sempre os mesmos erros, quais são os nossos medos fundamentais, quais são nossas potencialidades, quais são as nossas dificuldades, quais os nossos vícios emocionais. E para mim, o que é mais interessante no Enneagrama, de tudo que se estudou até hoje, como existem várias ferramentas de autoconhecimento, para mim o mais fantástico é que ela te mostra o caminho. Ela te diz não só o que mudar, ela te diz como mudar. Para mim isso é fantástico, porque a gente conhece muita ferramenta que te diz o que você tem que mudar, mas ninguém te ensina como. Então, essa seria a importância da pessoa desenvolver essa ferramenta? Sim, primeiro que o Enneagrama, ele trabalha a personalidade, ele não é comportamental. Então, assim, através da personalidade, você consegue entender os comportamentos. Você consegue, inclusive, descrever os comportamentos como no DISC, que é comportamental. Então, a tua personalidade vai te mostrar determinado comportamento que você pratica, você exibe por conta da personalidade que você desenvolveu. Só que todos eles vão te mostrar como você age, mostram as potencialidades, mostram o que você precisa ter, mas nenhum diz o seguinte: olha, dessa forma como você está agindo, isso está te prejudicando. Então você tem 2 escolhas: ou você escolhe mudar de comportamento para viver melhor com você e por consequência com as outras pessoas, ou você deixa a personalidade ir atuando e você vai para o fundo do poço. Então o Enneagrama te dá uma tabela de níveis emocionais e através dessa tabela você se situa onde você está agindo, de que forma emocional você está agindo. E através desses níveis, você escolhe como mudar para subir, para se integrar, para viver bem com você mesmo, ou você deixa a personalidade atuar e vai para o fundo do poço. Mas assim, você falou que são 9 tipos. Algum desses tipos é ruim, algum é melhor? Como é isso? Não tem tipo bom, não tem tipo ruim. Inclusive no Enneagrama diz o seguinte: o dia que a pessoa adquire as virtudes de todos os tipos, ele é um ser iluminado. Então assim, não tem tipo bom, não tem tipo ruim. Todos nós temos as nossas qualidades, nossos defeitos. Todos nós temos nosso lado luz e nosso lado sombra. O que é interessante estudar no Enneagrama é entender em que nível emocional você está e que atitude que você está tendo, o comportamento que você está tendo, o que ele está te gerando como consequência. Então, o mais fantástico de estudar o Enneagrama é você se encontrar. Eu sou o tipo tal, eu tenho essas qualidades, eu tenho essas potencialidades, eu tenho esses que chamam de pecado capital ou vício emocional. Esses vícios estão me levando para o fundo do poço. Agora, outra pergunta que é uma coisa assim, como que as empresas podem aplicar o Enneagrama no dia a dia delas? De todas as formas. É interessante, por exemplo, para um processo seletivo. Você fez o processo seletivo, escolheu algumas pessoas e aí na hora você aplica o teste, então você já sabe que determinada pessoa é perfeccionista, determinada pessoa é cuidadosa, determinada pessoa é doadora. Então, dependendo da vaga que você tenha, da demanda que você tenha, você aplica o teste no processo e você vai saber pelo tipo da pessoa em que vaga ela se encaixa. Mas você pode aplicar, porque alguns testes têm que ter uma certificação para aplicar? Não precisa certificação. Não precisa. Qualquer um pode aplicar esse teste? Qualquer um pode aplicar o teste. E você está falando a questão de recrutamento. E no dia a dia, por exemplo, um vendedor, como que ele pode usar essa parte?
adquirir esse conhecimento para só de conversar com a pessoa ele conseguir? Então, o que acontece com o vendedor, né? O vendedor por si só já tem uma natureza hábil, né, de relacionamento. O bom vendedor tem isso. Então, quando ele conhece os tipos, né, pela conversa da pessoa, dá para você perceber qual é o tipo dela. É óbvio que você não vai ser cirúrgico no tipo da pessoa, mas pela conversa, quando ele faz o treinamento, ele consegue perceber pela conversa da pessoa o que é interessante para aquela pessoa. E aí ele vai vender de acordo com o interesse. Entende? Então, se é uma pessoa que é muito preocupada com estética, é um tipo 4, que é preocupado com características diferenciadas, requintado, ele vai ter uma fala para aquele tipo 4 para vender o produto, pautando no que é mais importante para ele. Se é uma pessoa tipo 2, que é preocupada em ajudar os outros, né? Ela quer cuidar das pessoas, ela quer dar conforto, bem-estar, ele vai ter uma fala pautada em bem-estar. Então, ele consegue, fazendo o treinamento do Enneagrama, fazer a venda de acordo com o perfil do cliente que surge para ele. Isso para um gerente. Para um gerente, inclusive na própria empresa, com os funcionários, depois que você aplica o teste na empresa para os funcionários, você consegue identificar pelo perfil que fala você vai usar. Então, por exemplo, se a pessoa é um tipo 3, que é o desempenhador, eu chego para ele e falo, eu sei o quanto você é capaz, essa pessoa vai se sentir no céu. Então, ela vai dar tudo que ela pode porque ela foi valorizada. Em contrapartida, se ela é uma pessoa que tem um conhecimento, mas não gosta de se mostrar, é o tipo 5, que é o especialista mais fechado, a fala não é desafiando o tipo 5, é mostrando para ele, eu conto com você porque eu sei que você tem um conhecimento fora do normal, então eu conto com você para você me ajudar. Então, para cada funcionário, para cada liderado que ele tenha, ele pode ter uma fala específica. E com essa fala, usando a comunicação não violenta, que não é começar pela crítica, muito pelo contrário, começar pelo elogio, ele consegue chegar de forma muito mais fácil e trazer a equipe toda para ele. Porque aí ele não vai ter mais só liderados, ele vai ter colaboradores. Porque as pessoas vão estar trabalhando, se sentindo valorizadas pelo que elas são. Entendi. E assim, eu vi que você tem várias formações e você falou que essa coroou. Como que você consegue, de repente, fazer assim, a fusão disso com o PNL, por exemplo? Então, a PNL é uma ferramenta é autoconhecimento, mas ela é mais uma ferramenta para você trabalhar medo, ansiedade, bloqueio. Então, digamos, o tipo 6 é o tipo cauteloso, que o vício emocional dele é o medo. Quando você vai aplicar PNL para o tipo 6, você pode usar uma série de ferramentas que trabalham o medo, que trabalham a ansiedade dele, que trabalham o bloqueio dele. O tipo 1 tem aquela mania de perfeição. Quando você for trabalhar com o tipo 1, digamos, ele não consegue ver uma coisa bem feita e ele fica se cobrando. Ele pode trocar uma imagem de um processo que ele esteja vendo negativo por processo positivo. Então, para cada tipo também, de acordo com a demanda dele, com a necessidade dele, você pode ensiná-lo a aplicar as ferramentas nele mesmo. Porque a PNL é um treinamento onde a pessoa aprende ferramentas simples que ele pode usar para ele e pode usar para o colega. E ele leva para o resto da vida, ele usa para qualquer um. Entendi. Então, assim, você começaria com o Enneagrama para depois entrar com o PNL? Na verdade, eu criei um método que se chama Formação para a Vida, né? Porque a pessoa entra primeiro se conhecendo. O que acontece? Eu não consigo mudar a mim mesmo se eu não me conheço. Então, o primeiro passo para a grande mudança é eu me conhecer. Então, eu sugiro, as pessoas podem fazer em sequência trocada? Podem, mas o ideal é que se comece com autoconhecimento. Depois a sequência não é tão necessária, mas o ideal é que seja com autoconhecimento. Mas já teve lugares em que eu dei treinamento começando por PNL, depois fui para autoconhecimento. Então a pessoa começa com autoconhecimento, entende os bloqueios, entende os anseios, entende os medos, ok. Aí ela vai trabalhar a PNL para aprender a se libertar, né? Porque tudo que a gente já viveu, absolutamente tudo, está na nossa mente. Só que a gente só lembra de 5%, 95% está guardado. E essas memórias guardadas são as que geram os bloqueios e os medos na gente. Então a PNL vai fazer com que você acesse essas memórias, ou se não acessar a memória a fundo, você vai acessar o desconforto emocional de algo que te lembrou daquilo, e você vai começar a trocar. E então em seguida ele faz a formação em PNL, aí ele já tem agora o autoconhecimento, já sabe trabalhar medo, bloqueio, ansiedade. Aí ele vai para a inteligência emocional, que é entender que ele pode ter a emoção que ele tiver, ele não se deve negar a emoção. Medo é medo, raiva é raiva, ódio é ódio, tristeza é tristeza. Emoção não se nega, a gente só tem que saber o que vai fazer com ela. Então, no treinamento de inteligência emocional, ele entende a emoção
ele identifica o momento em que ela vem, que a gente chama de gatilho emocional, e aí quando ele identifica que deu gatilho e ele começa a ter aquela reação desmesurada, aquela reação explosiva, a pessoa que passa pelo treinamento, que entende da inteligência emocional, ela explode, e no meio da explosão vem aquilo, caramba. E ela é meio que, eu estou acelerada, eu dou uma freada e venho reduzindo. Automaticamente a pessoa já reduz, porque ela se dá conta de que não tem necessidade dela atuar daquela forma. Ela pode conseguir por outros caminhos. Então, esse processo da formação para a vida é para transformar a pessoa uma pessoa melhor, que conviva melhor com ela e, por tabela, conviva melhor com todas as pessoas que estão no entorno. E aí, finalizo com o Mindfulness. Só que eu acrescentei ao Mindfulness, que é a meditação, eu acrescentei 3 tipos de respiração, que é uma respiração para se acalmar, uma respiração para ter foco, uma respiração para retomada de energia e alguns exercícios básicos da yoga. Então, você está no escritório, estressada, brigou com alguém, no lugar de xingar, de explodir, você já tem inteligência emocional. Você se afasta, vai para o banheiro, respira. Respira, ali mesmo, chega num parapeito, faz alguns exercícios da yoga, você já volta novo. Não tem aquela história de contar até 10 que falam? Na verdade, o que é contar até 10? Quando você conta, quando você está com alguma reação emocional, você está usando o lado direito do cérebro, o lado da emoção. Quando você está com aquela emoção explodindo e você conta até 10, na verdade você saiu do lado direito da emoção e veio para o lado esquerdo da razão. Então você perdeu aquela intensidade emocional porque você começou a trabalhar a razão. Então contar até 10, que a nossa avó mandava a gente contar, nada mais é que te tirar do lado emocional para o lado racional. E aí você se equilibra. Entendi. E você tem, você falou que você tem um instituto, onde é esse instituto, como é que é? Nesse instituto você aplica isso, a pessoa pode se inscrever ou são programas fechados? Não, eu tenho um instituto, ele fica ali no centro do Rio, na Cinelândia, na rua Alcindo Guanabara 24, sala 804, e nesse instituto, mensalmente tem formação em Enneagrama, em PNL, inteligência emocional. A pessoa não precisa comprar o pacote com todas as informações, ela pode comprar individualmente, ela pode entrar no curso que ela quiser, de acordo com a necessidade. E são sempre publicados os eventos que acontecem no Instituto na página do Facebook, que é Instituto TAI, e na página do Instagram também, Instituto TAI. Então, nas páginas a gente tem os eventos, as datas e o link para fazer a compra pelo Simpla. Pelo Simpla, por algum desses, né, sites que fazem venda online. Tá ótimo, Liana. Obrigada. Então, pessoal, fica a dica aí. Pessoal, segue, gostou da entrevista, segue a Lili lá no Instagram. E se está gostando do nosso canal, não esquece também de seguir a gente. Obrigada. Gente, muito obrigada. Tchau.